Olá pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje vou falar sobre orientação organizacional, orientação de empresas. Para a gente falar sobre esse tema, antes da gente falar sobre esse tema, eu quero reforçar um pouquinho o que nós aprendemos até o momento. Começamos o início do semestre falando sobre introdução e história de marketing. Trouxe teorias e conceitos que envolvem as atividades comerciais, a aquisição de produtos e serviços. Falei também sobre a relação entre empresa e consumidor. Trouxe ambiente de marketing, onde apresentei para vocês o micro e macro ambiente. E na última aula nós falamos sobre análise de SWOT, onde você aprendeu como avaliar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa. Aqueles fatores, aquelas variáveis que podem impactar diretamente o seu negócio. Então, dentro do ambiente interno, nós temos a força e fraqueza, e no ambiente externo, nós temos a oportunidade e a ameaça. E nessa nova aula, nós vamos entender um pouquinho sobre essas orientações empresariais. A orientação estratégica de uma empresa, ela serve para nortear qual caminho ela deve seguir, como ela pode agir junto aos seus clientes e principalmente como ela deve agir no mercado onde ela está atuando. Mas, professor, qual que é a orientação da minha empresa? Existem 4 tipos de orientações e a partir de agora você vai aprender as principais características de cada tipo. O primeiro tipo é a orientação por produção. Quando eu falo de orientação por produção, a empresa, observem esse ambiente. Eu quero que vocês observem esse ambiente primeiro. Esse é um ambiente que remete ao quê? Ele representa inicialmente uma fábrica, né? Um ambiente com muitas pessoas trabalhando, um único tipo de produto sendo produzido ali. E então a gente tem uma espécie de produção. A orientação por produção, ela tem por característica essa produção em grande escala. Ela quer produzir de maneira que foque a eficiência, ou seja, produzir, porque a empresa acredita que ela vai, quanto mais ela produzir, mais vai facilitar o acesso dos produtos dos clientes a seus produtos, ou seja, essa distribuição em massa. E um dos principais propósitos dessa empresa é ter e oferecer produtos de baixo custo. Essa orientação também ela é útil para uma empresa que ela pensa em expansão de mercado, porque ela quer estar em vários locais o seu produto para chegar de maneira muito fácil para os seus clientes. Outras características que nós temos quando a gente fala sobre empresa orientada à produção é que a visão dessas empresas ela caracteriza como se os clientes preferissem sempre produtos que estão disponíveis em todos os pontos de venda. E principalmente com preços baixos, e essas empresas elas não consideram as necessidades individuais e as particularidades de cada cliente. O importante para ela é o quê? O menor preço e o produto para todos. Mas nem sempre esse menor preço ele pode atender todo mundo. Quando a gente vai avaliar no mercado que a gente encontra hoje, normalmente em países em desenvolvimento como a China, se destaca muito pelo uso de mão de obra barata. A gente vê algumas pessoas vindo inclusive trabalhar no Brasil por considerar esse tipo de mão de obra barata. Então a gente tem um exemplo, a Legend como principal proprietária da Lenovo Group, a Hair, que é uma gigante dos eletrodomésticos, mas eu queria que vocês conhecessem que mesmo a orientação por produção, ela caracteriza empresas que querem produzir mais o seu produto, a gente também pode ter uma orientação por produção no segmento de serviços, de prestação de serviços. Qual seria esse? Eu quero que vocês verifiquem esse espaço que vocês estão observando na imagem. Quando a gente observa esse espaço, vocês identificam aqui que é um ambiente de atendimento. Aqui é um exemplo de um ambiente de atendimento, uma ilustração da área da saúde. Claro que em algumas realidades a gente vai ver muito mais pessoas, mais aglomerações. Mas
por que esse segmento, essa situação, ela pode ser caracterizada como orientação ao produto. Alguns médicos, eles acreditam que oferecer serviços a preços acessíveis, a menores custos, via o serviço público, pode satisfazer os seus clientes e fazê-los esperar o atendimento que for necessário. Porém, a gente sabe que não é bem assim que funciona. A gente sabe que na realidade de hoje, dentro do ambiente de atendimento público e até mesmo alguns setores de convênios e particulares, o que é o principal propósito desses profissionais? Atender o maior número de pessoas possíveis. Porém, às vezes, esse atendimento não sai como o cliente ou o paciente precisa. Mas deixando essas particularidades de lado, esse tipo de processo, igualzinho quando a gente fala de produto, eu quero produzir produtos para chegar em mais pessoas possíveis, no serviço, nesse exemplo, eu quero atender mais pessoas para que eu consiga atender muito mais, prestar mais o meu serviço de médico, no caso da área da saúde, para esses clientes que estão ali. E isso pode impactar diretamente nessa experiência do atendimento. Mas eu quero fazer uma correlação com uma empresa real. Existe uma empresa que vocês podem conhecer, que ela se chama Tigre. Em 2016 ela fez uma campanha que chama Palavrões Fofinhos. E nessa campanha ela destaca essa questão da insatisfação de alguns profissionais e clientes que não estão utilizando seus produtos Tigre nessas obras e construções. Só que de uma forma muito engraçada, esse vídeo ele vai trazer essas situações para que vocês possam observar muito bem. No vídeo eles tinham a proposta de integração dos clientes. Então fazer uma mensagem que às vezes eles podem pagar um pouquinho a mais pelo produto, mas vão ter esse atendimento de uma forma, vão ter um produto com uma qualidade melhor. Eu quero que vocês observem porque vocês aprenderam até agora uma orientação. Nós temos mais 3. E são 3 vídeos que vocês vão conhecer da campanha da Tigre. Eu quero que vocês observem como que se comporta essas histórias e eu gostaria que vocês identificassem qual orientação esses vídeos que a Tigre trouxe. É uma orientação, 2 orientações e justificar o porquê com as suas palavras. Mas vamos lá que vocês vão entender um pouquinho. Então eu quero convidar vocês a assistirem o primeiro vídeo. Use sempre tubos e conexões Tigre. Vale cada centavo. Mãe, Para o mundo sem palavrões, use Tigre. Ou então use palavrões fofinhos. Rogério, seu pirulito que bate-bate. Que isso, amor, que grosseria. Eu falei pra usar Tigre. Agora vazou, estragou as minhas roupas. Seu pantufa apertada. Oh, olha a Bia, credo. Ai, que rocambole sem glúten, viu? mãe, que é glúten? Olha aí, Maria Laura. Tá feliz agora? Para que arriscar? Use sempre tubos e conexões Tigre. Vale cada centavo. Mãe, que é cara de cupcake? Que é cara de koala? Mãe, que é cara de mingau-fio? Que é cara de marramuda? Que é cara de papai? Qual é a correlação que a Tigre trouxe nesse vídeo? Ela trouxe a correlação entre inovar e se diferenciar. Mas a provocação que fica é: qual a orientação que ela quis apresentar nesse vídeo? Será que é fácil de entender, de descobrir? Vamos observar agora as próximas orientações. A segunda orientação é a orientação de produto. O que é essa orientação de produto? Vamos entender um pouquinho. Se eu tenho produção, que ela é produzir mais e mais e estar presente em vários locais, preço baixo, mas que os clientes consigam encontrar de maneira bem fácil, a orientação de produto ela já tem uma outra característica peculiar. Eu queria que vocês observassem essa imagem. Quando a gente observa essa imagem, o que passa para vocês? Eu tenho aí uma imagem com um produto muito bem acabado, algo que traz uma sensação de
de requinte, uma sensação de algo muito bem feito, com uma qualidade superior. Pois é, a orientação de produto são aquelas empresas, as empresas que são orientadas por produto, são aquelas empresas que idolatram o seu produto. Idolatram por quê? Elas acreditam que o seu produto, o principal propósito dela é que faça um produto com uma qualidade gigantesca, com um desempenho e inovação assim, da maneira assim, muito grande, muito superior. Porém, eles se colocam a tal patamar e esquecem de evitar essa armadilha, pois eles acreditam que esse produto pode se vender sozinho. E a gente sabe que não é bem assim. Porque o sucesso, ele requer esse preço adequado e principalmente estratégias de distribuição, promoção para poder gerar vendas mais eficazes. Mas além disso, qual outro tipo de armadilha que eles precisam evitar? Quando essa empresa ela idolatra tanto o seu produto, elas simplesmente ignoram, mas ignoram de maneira completa toda a mudança que acontece no mercado. Elas ignoram isso. Ignoram de tal forma que elas não querem mudar, porque elas acreditam nessa qualidade do produto e que vai ter cliente que vai comprar o seu produto. E fazendo isso, pode deixar de perceber que alguns clientes pedem o quê? Demanda por mudanças. E parece que é algo muito óbvio, muito fácil de entender, que ninguém vai cometer esse tipo de coisa, mas acreditem que tem empresas que podem, de repente, se esquivar nisso. Tem empresas que podem passar por essa situação e depois, mesmo tendo um erro, aprender com esse erro e ir para frente mudar. Mas tem empresas que não. Todo mundo já viu esses produtos aqui. Eu vou pensar que todo mundo já conhece. Se nunca viu um pessoalmente, sabe de alguém que já usou alguma vez. As máquinas de escrever. O que acontece? Em 2011, observem essa data. 2011. Uma empresa ainda, que não é um tempo muito longe, né? Uma empresa ainda produzia esse tipo de produto. Essa empresa chamava GIB, Godrej & Boyce. E ela só fechou em 2011 e ainda com 200 máquinas em estoque. Ela não se atualizou, ela não pensou em fazer inovações, ela acreditava tanto, idolatrava tanto esse produto, que ela só foi fechar, como se diz, entregou os pontos a partir de 2011. Mas, professor, você falou que tem empresas que podem, de repente, aprender com isso e fazer de uma forma diferente? Sim, pode acontecer. Todo mundo aqui já ouviu falar ou conheceu a Kodak. A Kodak ela sempre foi quase única na produção de filmes para aquelas câmeras fotográficas. Veio a Samsung e outras empresas começaram a produzir as câmeras digitais. E aí ela foi ignorando essa mudança de comportamento, essa mudança de mercado. Logo mais, esses aparelhinhos aqui, né, ganharam um pouco mais de funcionalidades, mais destaques. As pessoas passaram a usar, as máquinas fotográficas tradicionais perderam a sua relevância e começaram a usar. As pessoas começaram a tirar fotos mais usando o celular. O que aconteceu? Ela teve grandes e sérios problemas no mercado. A ponto que ela chegou a fechar, assim, tem uma quebradeira geral. Recentemente, ela começou, porque assim, quando ela quis vender seus produtos de máquinas digitais, o mercado já estava saturado e tinha muita concorrência e não fazia mais sentido. Mas ela resolveu mudar a sua estratégia depois de todo esse prejuízo. E o mercado hoje, nós vivemos uma nova tendência do consumo do retrô. E aí o que ela vem? Ela começou a produzir o quê? As máquinas fotográficas do tipo Polaroid, que ela tinha no passado.
Mas aí agora, com esse consumo do retrô, ela viu como uma oportunidade e ela começa a se inserir novamente no mercado. Então observem como que é esse desafio, né? A empresa idolatrou tanto o seu produto e ela esqueceu das mudanças, as demandas que os clientes pediam. Mas, voltando aqui ainda sobre essa questão de orientação por produto, eu vou trazer o segundo vídeo da Tigre, que traz uma conexão emocional. E essa conexão emocional com o cliente. Vamos lá para vocês assistirem. Palavrões use Tigre, ou então use palavrões fofinhos. Eu queria Tigre, mas você me empurrou outra marca, seu. Sorvete de passas ao rum. Ih, calma lá, o senhor me respeite, hein? Agora o cano estourou. Quer saber? Vai colecionar papel de carta. O quê? Eu vou chamar o segurança. Me solta, seu filhotinho de panda! Aqui, ó! Pra que arriscar? Use sempre tubos e conexões Tigre. Vale cada centavo. Seu grandíssimo cartão de Natal com um erro de português. Bola de parque que fura fácil. Pelúcia que dá espirro. Feijão no pote de sorvete. Cajuzinho Diet. Cajuzinho Diet foi foda. Ó, desculpa o palavrão. Mas enfim. Qual será a orientação que a Tigre está trabalhando? Já fomos para 2 orientações. E a terceira orientação, nós vamos começar agora para a orientação de vendas. Produção, a orientação em grande escala, baixo custo, maiores pontos de atendimento. Produto, idolatrava tanto o seu produto, prezava pela qualidade de produção daquilo que eles faziam, mas ignorava o comportamento dos consumidores. Produção também não preocupava o interesse e as necessidades dos consumidores. Aí vem essa orientação por vendas. A orientação por vendas, ela já tem a sua característica dessa venda sob pressão. Mas o que é essa venda sob pressão? Observem essa imagem que eu estou apresentando aí para você. Ela é uma cena que no passado ela já foi muito mais forte, mais recorrente. Você via mais vendedores indo até portas de casas, de residências, a oferecer o produto. O que eu destaco nessa orientação por vendas? São aquelas empresas que simplesmente elas ignoram a necessidade do consumidor, mas nessa ansiedade dessa venda sob pressão, elas começam a criar argumentos para que aquele consumidor crie a necessidade de consumo. Outra característica que também acontece é justamente que, para elas, os clientes não decidem nada. A empresa ela precisa de fato induzir essa compra, porque senão, se ela não induzir, não vai haver venda. E quando não há venda, nem sempre, ou 99% das vezes, essas empresas elas não priorizam a satisfação do cliente. É exatamente aquilo que eu comentei agora há pouco sobre a venda sob pressão. E quando a gente fala sobre essa venda sob pressão, eu tenho um grande exemplo que já aconteceu no passado. Talvez alguns aqui nunca ouviram falar desses livros, mas esses livros que eu estou trazendo aí para vocês, eles são conhecidos como enciclopédias ou Barça. Cada livro desse era um resumo dos principais acontecimentos que tinha no ano aqui no Brasil. E essas vendas, elas aconteciam somente porta a porta. Você não encontrava Barça numa banca de jornal, numa livraria, nada disso. Eram vendidas por representantes em porta a porta na casa dos consumidores. Essa venda sob pressão, ela literalmente ela criava essa necessidade do consumidor ter esse produto. Porém, no caso dessas enciclopédias, ela vinha com aquela necessidade de aqui você vai ter muita informação para os teus filhos e netos, para sempre poder consultar, para fazer o trabalho da escola, para estudar para o vestibular. Mas o fato de não usar isso da forma como foi vendido,
podia gerar esses clientes insatisfeitos. Por quê? Eles não necessitavam do produto, mas se criava tanto argumentos a ponto de convencê-los. Ou, resumindo, essa venda sob pressão é a principal característica que nós temos quando a gente fala dessa orientação por vendas. Eu não preocupo com a necessidade do cliente, crio argumentos para que ele possa criar esse desejo e tô nem aí, pouco ligando se ele vai ficar satisfeito ou não, porque eu sempre vou estar criando uma necessidade diferente. Para a gente ir para o terceiro vídeo da Tigre, ele vai fazer esse reforço agora da marca, que também traz uma característica muito peculiar sobre essas orientações. Aí eu quero convidar vocês para assistir esse terceiro vídeo. Mundo sem palavrões, use Tigre. Ou então use palavrões fofinhos. Pô, Milton, seu chuchu de anis! Como é que é? Por que você não usou Tigre, cara? Agora o chefe vai ficar uma pelúcia com a gente. Ah, vai comer beijinho antes da janta? Vai você, seu grandíssimo salame minguê. Salame minguê não, hein? Oh, pra que isso, gente? Seu cajuzinho diet. Pra que arriscar? Seu arrotinho de bebê. Use sempre tubos e conexões Tigre. Vale cada centavo. Uma dica: observem as frases repetidas no final do comercial. Usem tubulações Tigre, vale cada centavo. Isso vai ajudar para vocês a identificar qual orientação. Por fim, nós vimos orientação produção, baixo custo, maior produção possível em vários locais, fácil acesso do cliente. Orientação do produto, idolatria das empresas por seu produto, sempre trazendo o melhor produto e qualidade, mas sem preocupar com a demanda. Vendas de pressão, criar as necessidades do cliente em consumir esse produto, mesmo às vezes ele não precisando. E agora nós temos a orientação por marketing. Diferente das três anteriores, orientação por marketing ele já classifica a necessidade do cliente. E em todo o tempo. Quando a gente olha essa cena, parece uma cena não muito incomum no dia a dia de hoje. Por quê? Nós estamos vendo um grupo de pessoas realizando um planejamento estratégico. Então, quais ideias, quais inovações podem ser trazidas no dia a dia? E é bem isso que a orientação de marketing traz. Por quê? As empresas pesquisam os desejos dos clientes. Elas vão ofertar aquilo que eles querem antes da sua concorrência. E principalmente, se querem sempre novidades, o que ela vai fazer? Ela vai produzir mais produtos atrativos para o seu cliente. E o propósito principal disso, ter clientes satisfeitos e, por sequência, clientes fiéis. Concluindo essa orientação de marketing, a orientação de marketing elas vão priorizar totalmente os desejos dos consumidores. E conforme eles evoluírem, ela também vai provocar mudanças. Diferente das outras orientações, se o cliente mudar o comportamento, se o azul começa a gostar do vermelho, então vou produzir o meu produto em vermelho. E para a gente poder conhecer um exemplo bem tradicional sobre essa orientação de marketing, eu sei que vai ser um pouquinho de maldade vocês verem essas imagens agora, mas vai fazer sentido para vocês. O que eu tenho aqui? As pessoas gostam de pizza. Vêm as empresas orientadas por marketing e fazem as pizzarias. Aí, as pessoas mudam o comportamento. Elas nem sempre estão dispostas a ir em uma pizzaria. As empresas orientadas por marketing, o que faz? Criam e oferecem o serviço de delivery. Mais uma vez, o consumidor muda o comportamento, pois nem sempre tem um telefone fixo para fazer o pedido. Essas empresas orientadas por marketing, o que faz? Criam os aplicativos para ofertar esses produtos da melhor forma e de uma maneira mais fácil. Então, quando a gente fala de orientações por empresa, nós temos essas três primeiras que eu citei para vocês, que é por produção, produto e vendas, elas não se preocupam com as necessidades. E vem marketing, elas estão atentas a todas as mudanças de mercado.
Então fiquem muito atentos quando vocês forem nessa atividade que a gente vai fazer agora, que é a atividade para que vocês possam identificar qual a orientação que a Tigre, nesses 3 vídeos, que vocês identificaram que mais se encaixam, e aí eu preciso que vocês justifiquem por quê. Então essas atividades elas vão estar disponíveis ali no Classroom, e é importante que, reforço, fazer essas atividades, vocês vão mostrar a participação de vocês na aula, que vai contribuir com relação às faltas. A apostila ela também está disponível lá para que vocês possam tirar a dúvida e acompanhar as atividades, e vai ter um chat lá para tirar dúvidas. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Tá aí para lembrar a nossa referência bibliográfica dos 2 livros, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nos estudos. Então tá aí Manual de Plano de Negócios e Administração de Marketing. E eu desejo para vocês um excelente estudo e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, até mais.